Olá, bem-vindo ao Ecoáfrica. Eu sou Dália Langa, em Maputo, Moçambique. Os recursos do nosso planeta estão a escassear. O habitat animal está a desaparecer e o acesso à água potável está a tornar-se mais difícil. Mas há soluções promissoras. É bem verdade que, por vezes, podemos conseguir muito com pouco. Aqui estão alguns dos nossos tópicos de hoje. Uma iniciativa num bairro pobre de Nairobi que está a levar água limpa e barata às pessoas. Como os cientistas na França utilizam plantas invasivas como catalisadores ecológicos. E como um professor primário está a combater a erosão costeira no Senegal. De acordo com um relatório da ONU, os seres humanos partilham mais de metade da área terrestre global com animais, especialmente nas regiões mais pobres do mundo. As pessoas e animais estão desequilibrados quando se trata de recursos vitais como a alimentação, a água e o habitat. Para muitos leões, ursos polares, focas e elefantes, a luta para assegurar as suas necessidades básicas acaba por lhes custar as suas vidas. Estes conflitos entre homem e vida selvagem põem em perigo a preservação das espécies. No Gabão estão agora a ser feitas tentativas para encontrar uma resolução justa para ambos os lados. Na densa vegetação da floresta tropical, eles são difíceis de encontrar. Mas é possível detectar os seus vestígios na lama, em ramos e nos troncos das árvores. De repente, eles surgem. Elefantes de floresta no Parque Nacional Pongara, no Gabão. A floresta tropical é a sua casa. Os parques nacionais protegidos abrangem 10% do país. Mas com a fome, os elefantes ultrapassam por vezes as suas fronteiras e invadem plantações. Isto causa problemas às pessoas que dependem dessas plantações. Num só dia, os elefantes podem destruir o que daria para eu e os meus pais nos alimentarmos, talvez durante um ano inteiro. Assim, fica-se com a ideia de como as pessoas ficam zangadas. É por isso que, por vezes, os aldeões matam os elefantes. As pessoas têm expressado a sua raiva também de outras formas. Os agricultores organizaram recentemente protestos. Para além de terem menos para comer, estão preocupados com o aumento dos preços dos alimentos. Em resposta, o governo concedeu $4,5 milhões aos agricultores cujos campos foram destruídos por elefantes. As autoridades estão também a erguer vedações elétricas para afugentar os elefantes dos terrenos. Algumas pessoas já não conseguem cultivar. Os elefantes estão a comer grande parte das suas culturas. Podemos fornecer proteção a estas pessoas sob a forma de vedações elétricas. Temos essa tecnologia. É apenas uma questão de dinheiro. Foram instaladas mais de 50 cercas elétricas. Algumas delas são movidas à energia solar. Assim que o ligar, deverá ouvir um som. Significa que está ligado. Estas vedações estão a ser vistas como um primeiro passo importante. Parece que as vedações elétricas estão a funcionar. É claro que é cedo para chegar a conclusões definitivas, porque os elefantes são inteligentes. Para já, vão se mantendo longe das vedações, mas podem eventualmente adaptar-se. É algo que temos que continuar a observar nos próximos tempos. O governo planeia também recolher dados sobre as rotas que os elefantes estão a seguir para que possa antecipar melhor os potenciais conflitos. Cerca de 95 mil elefantes de floresta vivem no Gabão. A espécie está ameaçada. Segundo o Ministério do Ambiente, cerca de 50 elefantes são mortos todos os anos. Nos últimos 2 anos e meio, também 10 pessoas foram mortas por elefantes.
Espera-se que as vedações elétricas ajudem a aliviar este conflito. Será, no entanto, difícil encontrar soluções a longo prazo se não se conseguir proteger os habitats naturais dos animais. Os habitats são vitais para a sobrevivência dos animais. Na Europa, há muitos casos em que o habitat essencial para anfíbios e répteis se está a perder. Mas hoje temos uma história sobre duas pessoas que se preocupam com a proteção das espécies na região. Embora nos últimos anos o Reino Unido tenha aumentado a quantidade de áreas protegidas, não tem sido capaz de fornecer qualquer ajuda a muitos animais. Mas iniciativas como a que veremos agora na Inglaterra poderiam ajudar. A cobra esculápio, o sapo mouro e o cágado de carapaça estriada, 3 espécies quase extintas na Grã-Bretanha. Harvey Tweets quer mudar isso. Num lote de terra abandonado, ele cria répteis e anfíbios em risco de extinção. Basicamente, temos estes grandes viveiros onde recriamos o habitat dos animais. Aqui, eles sentem-se em casa. Temos aqui o sapo mouro, o lagarto, ágil e o sapo corredor. São cerca de 20 espécies e cerca de 200 indivíduos. É uma das maiores coleções na Europa. Em 2020, Harvey Tweets e Tom Whitehurst começaram a construir as instalações. O seu objetivo é reintroduzir seres que outrora eram conhecidos nas zonas rurais britânicas. A procriação de répteis continua a ser um dos maiores desafios que enfrentam, que também proporcionam muita alegria. Não há nada mais gratificante. É espantoso ver uma cobra choca, ver a casca do ovo e a estalar e a cabeça a sair. É mesmo espantoso. Passa-se o ano inteiro à espera desse momento. Isto faz-me sentir mais humano. Os 2 jovens de 18 anos publicam regularmente os seus progressos no YouTube. Junta-se a nós nesta viagem. Com mais de 2.000 assinantes, este projeto faz parte do crescente movimento de recuperação de habitats naturais de plantas e animais. Um animal que mostra claramente quão urgente e necessário é este trabalho é o licraço. Costumava ver-se em todo o centro de Inglaterra. Na área aqui circundante, extinguiram-se regionalmente. Isto por conta do tipo de agricultura que temos aqui. Não fornece habitat suficiente para eles. Especialmente quando a terra é lavrada. Isso mata-os. Harvey Tweets está sempre à procura de locais para reproduzir o licraço. Esta paisagem verde parece ser o habitat perfeito. No entanto, após uma inspeção mais atenta, ele nota sinais de atividade agrícola que têm prejudicado a biodiversidade. Seria completamente antiético libertar estas espécies em habitats que não são adequadas e é especialmente por isso que precisamos de áreas renaturadas. A Reserva Natural de Gunmoor proporciona um habitat perfeito. Os ativistas ambientais organizaram uma campanha de recolha de fundos para comprar esta enorme área. Atualmente tem 5 projetos deste tipo a serem avaliados para aprovação. Espera-se que os 2 jovens possam começar em breve a reintroduzir animais nestas áreas. Mas levará anos para ver se as espécies de fato voltarão ao seu meio natural. Temos relatado frequentemente no Ecoáfrica sobre os danos causados por plantas invasoras. Na França, a planta invasora Falloppia japonica é conhecida por deslocar espécies de plantas nativas. Os cientistas da Universidade de Montpellier descobriram uma característica surpreendente do invasor. Veja no Faça Sua Parte desta semana. Cada corte ajuda a curar o meio ambiente. A planta japonesa Falloppia japonica
espalhou-se ao longo do rio Héralty, no sul da França. A espécie invasora deslocou muitas plantas nativas aqui e as suas raízes rasas estão a colocar as margens do rio em risco de erosão. Esmagadas, secas e moídas em pó, podem, nomeadamente, acelerar os processos químicos. As raízes e as folhas são ricas em minerais metálicos de interesse para obter esse pó vegetal, que é um ecocatalisador, ou seja, provoca uma reação que nos permitirá transformar uma molécula simples numa molécula mais complexa. Transformer uma molécula simples em uma molécula mais complexa. Os investigadores dizem que esse ecocatalisador pode tornar o fabrico de produtos cosméticos mais amigos do meio ambiente. A indústria cosmética ainda hoje usa petroquímicos. Esta ideia de catalisadores à base de plantas nunca foi desenvolvida antes. Ecocatalisadores à base de plantas, uma nova tecnologia que promete e que a Universidade de Montpellier vai continuar a explorar. Gostou da ideia? Conte-nos se também está a fazer a sua parte. Visite a nossa página dw.com/português e siga a hashtag DoingYourBit. Faça a sua parte. Nós partilhamos as suas histórias. De volta à África, a atual crise climática está a forçar-nos a sermos mais frugais com o nosso recurso mais importante. Adivinhe, a água. Em Lagos, menos de 40% das pessoas têm acesso à água potável. A situação é semelhante na capital do Quênia, Nairobi, onde os residentes mais pobres vivem em condições terríveis. Agora, uma iniciativa do setor privado está a introduzir soluções técnicas inovadoras para os ajudar. Basta um toque no sensor e a água limpa sai da máquina. Isto mudou a vida de Beryl Akinji. A água que recebemos é limpa e de fácil acesso. Beryl Akinji viveu toda a vida em Matare, uma das maiores favelas de Nairobi. Esses 22 anos foram regidos por uma luta diária por água potável. Ela chegou a caminhar longas distâncias até conseguir água. A água suja provoca diarreia. As pessoas bebem-na porque não têm outra opção. 500 mil de pessoas vivem em Matare. Bairros como este continuam a crescer, assim como a necessidade de água. As cidades estão a explodir. Não são planeadas. Temos cada vez mais pessoas a vir do campo para as cidades para viverem em favelas que não estão no mapa dos fornecedores de água e não recebem água. Iane Busquet, da ONU Habitat, vê outro problema. Há um atraso no desenvolvimento das infraestruturas porque as empresas de água e o governo não investiram. Temos redes de água muito antigas que estão a perder água. Pior ainda, existem cartéis que controlam as torneiras, cobrando preços exorbitantes. Há mesmo casos de exploração sexual de mulheres em troca de água. Beryl Akinji agora pode recolher a água da máquina cobrada a uma taxa fixa, sem que tenha de andar com dinheiro no bolso. Se eu tiver 10 shillings quenianos, dura até 3 dias. Antes, só conseguia 3 galões de água com esse dinheiro. Os utilizadores recebem agora 10 vezes mais água pelo mesmo preço. Kenneth Wendo, de Magi Milele, teve dificuldades em convencer as empresas de água e autoridades a apoiar a ideia. Quando começamos, esta tecnologia não era popular. Estamos a introduzir esta tecnologia que está a ser adotada muito rapidamente. Uma das coisas que vemos agora é com a adoção do ATM de água preparada, a prestação de serviços está a tornar-se mais eficiente.
Os baixos custos operacionais e de manutenção foram um dos principais argumentos do Endo. Esta nova tecnologia ajudou de facto a travar conflitos. Antes havia áreas com conflitos tribais, onde alguém da tribo A não podia ir buscar água da tribo B. Agora isso não acontece. As pessoas são atendidas indiscriminadamente. A tecnologia vem de Enschede, na Holanda. Anton Lepalar estava a trabalhar num projeto em África quando teve uma ideia para regular melhor o abastecimento de água. O utilizador apresenta seu token. A válvula abre-se e mede-se a quantidade de água que sai. Um cartão SD armazena todas as transações. As máquinas enviam dados de consumo para a cloud. Assim, oferta e procura são reguladas. Aqui estão todos os sistemas Ematari e aqui a receita de um ponto de água. Já existem cerca de 800 dispensadores de água pré-pagos no Quênia e em alguns países vizinhos. Felizmente, tem havido pouco vandalismo até agora. Beryl Akinji vem aqui várias vezes ao dia. Ela diz que com este novo sistema os problemas de saúde são coisa do passado. Agora vamos da cidade apinhada para o campo. Mas se partirmos do princípio que haverá sempre água mais limpa e mais longe das cidades, estaremos enganados. Nos países da África Austral, em particular, a situação da água deteriorou-se consideravelmente devido ao aumento dos períodos de seca. No Zimbábue, as pessoas estão a tentar conservar e armazenar a pouca água que existe. Pela manhã, Shebangara sai de casa para ir buscar água ao tanque no seu quintal. Ela só tem a cisterna há 5 anos. Como outros agricultores no Zimbábue, enfrenta desafios crescentes devido às alterações climáticas. Shebangara cultiva tudo o que precisa para sustentar a sua família na sua pequena parcela de terra. Os campos não têm produzido muito nas últimas épocas. Ou temos pouca ou muita chuva. A sensação de incerteza tornou difícil para as crianças concentrarem-se nos seus trabalhos escolares. Antes de eu ter essa segadora de água, quando as chuvas chegavam, a água acabava por ser desperdiçada. Não tínhamos ideia do que fazer com ela. Por vezes, recolhíamos um pouco em pequenas latas e baldes. Mas isso não ajudou durante os períodos da seca, que têm aumentado em frequência e duração. As suas famosas cataratas Vitória quase secaram por completo em 2019. Este ano também ainda não choveu o suficiente. O milho nos campos não está a crescer como devia. A Organização das Nações Unidas diz que quase metade da população do Zimbábue está agora dependente da ajuda alimentar. As pessoas sem acesso a um poço têm de obter a sua água dos rios que estão a secar. A agência Keia ajudou a resolver a escassez de água na aldeia de Shebangara. Forneceu tanques de água a 50 famílias e a comunidade construiu uma barragem. A água corre ao longo das encostas naturais do terreno para irrigar os campos, eliminando a necessidade de uma bomba a gasóleo. Enquanto tivermos várias opções para armazenar eficazmente a água da chuva, temos uma hipótese de sobrevivência mesmo durante a estação seca. Podemos dar-nos ao luxo de cultivar alimentos para as nossas famílias, quer haja chuva ou não, durante qualquer ano. Os agricultores têm outro problema urgente que ainda tem de ser resolvido. A água do reservatório não é segura para beber. A Keia já perfurou 12 poços na região. Alguns estão equipados com bombas solares. Isso poupa dinheiro e protege o clima. Cada poço deve poder abastecer 500 pessoas. Há uma equipe de reparação designada para garantir que tudo se mantém em boas condições de funcionamento. Isso cria empregos, inclusive para mulheres, como Precautions Mukati, que é mecânica.
Um furo não pode ficar inoperante por mais de um dia para assegurar a disponibilidade de água limpa. Se estiver fora de serviço durante vários dias e ficar sem vigilância, pode tornar-se um alvo de vandalismo e alguns indivíduos podem acabar por danificar as peças. Mas em muitas áreas do Zimbábue, até mesmo as águas subterrâneas estão a ser esgotadas pela seca. É por isso que deve ser dada prioridade à sua conservação. Escassez de água no Zimbábue, mas demasiada água no Senegal. Mas na nossa próxima história não se trata de água potável, mas sim de água salgada nos nossos mares. O Oceano Atlântico está a corroer as costas da África Ocidental. Um fenômeno imparável. Os residentes de Diogué, no sul do Senegal, inverteram a tendência. E nós queremos dar uma vista de olhos. Aqui já não há árvores. Sobreviver aqui tornou-se praticamente impossível. Na ilha de Diogué, no sul do Senegal, as ondas do Atlântico estão a avançar. Isso acontece em toda a costa da África Ocidental. O motivo? O aumento do nível do mar, uma consequência do aquecimento global. Gilbert Bessan é professor primário em Diogué. Ele diz que em 6 anos a situação piorou muito. O nível do mar foi subindo e tomou conta da praia. Quando cheguei em 2016, dava para ver coqueiros por toda a praia. Havia até casas aqui. Ficavam a uns 20 metros do mar, mas agora o mar está a avançar. Gilbert Bessan luta contra a força destrutiva das ondas. Patrick Chavelier juntou-se a essa luta. Este professor de economia reformado trouxe uma nova ideia para Diogué. Estruturas feitas de postes de madeira e folha de palmeira ajudam a manter a areia no lugar e a reconstruir as praias. Várias crianças curiosas assistem aos trabalhos. Esta corda vermelha mostra a areia já acumulada. A vara chegou aqui antes. Onde está a corda? Uma semana depois, podemos ver que se acumularam 25 centímetros de areia. Estas barreiras semipermeáveis são colocadas em ângulos retos na praia. O mar carrega areia e as barreiras apanham-na. Ao contrário das defesas feitas de pedra, estas não alteram drasticamente as correntes ao longo da costa. Num trecho de praia de 1,5 km, a que chamamos de cais de pesca, provavelmente ganharemos pelo menos 30 metros. São os resultados que vimos nos 2 locais anteriores em que trabalhamos. Por isso, achamos que o nosso trabalho terá mesmo efeito aqui. Apesar do sucesso comprovado, alguns moradores não acreditam na recuperação da costa. Não é fácil admitir, mas um dia a aldeia vai ter que se mudar. Não é fácil deixar o lugar onde nascemos e montar um lugar diferente. Não é fácil, mas um dia vai acontecer. Talvez esteja lá para testemunhar ou não, mas um dos meus filhos, de certeza, vai testemunhar. Gilbert Bessan está certo que a erosão da costa de Diogué pode ser revertida e que isso pode ser feito sem esperar pela ajuda do Estado. Sempre achei que precisaríamos de muitos recursos para desacelerar o aumento do nível do mar, mas com o pouco que temos, podemos realizar um trabalho extraordinário. Com isto, podemos recuperar até 100 metros de areia. Apesar dos sucessos, muitos países da África Ocidental estão a assistir a um aumento da erosão costeira. Chegamos ao fim do programa desta semana. Obrigada por acompanhar. E não se esqueça, tenha cuidado com os nossos recursos naturais porque não são ilimitados. Por agora, despeço-me de Maputo, Moçambique.
Por favor, partilhe conosco os seus pensamentos e ideias nas nossas plataformas de comunicação social. Até a próxima! Na próxima semana no Eco África, vamos conhecer a empresa nigeriana que está a trabalhar para limpar a reciclagem de alumínio, a jovem defensora do meio ambiente no Quênia que entrou na política e o que torna a arquitetura biofílica tão atraente e sustentável. Não perca!